Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em 35 anos de democracia, o país nunca conseguiu resolver a falta de habitação, apesar de ter construído casas a mais e de existirem milhares de casas que estão vazias. Para os agregados familiares mais pobres, o acesso ao arrendamento social é um importante garante do direito constitucional à habitação. O país tem apenas cerca de 3,3% do parque habitacional afeto a arrendamento social, cerca de metade da média europeia. Mas mesmo sendo escassa a oferta pública de habitação, tem-se assistido ao longo dos anos ao esquecimento dos moradores dos bairros sociais. São casas sem obras de manutenção há décadas, degradando as condições de vida, se não mesmo colocando riscos à segurança de pessoas. É a ausência de legislação que resolva casos como as milhares de cedências precárias em cidades como Lisboa, e é um regime de renda apoiada que, ao invés de responder à necessidade de unificar o arrendamento público, criou confusões e injustiças nunca resolvidas desde 93, por ausência de clara vontade dos partidos que têm governado o país. E a maior das injustiças são os critérios de cálculo da renda apoiada, que ignoram a dimensão do agregado familiar e os rendimentos reais de quem mora nos bairros sociais. Injustiça essa que levou em 2007 a afastar a Fundação Dom Pedro IV dos bairros dos Lóios e Amendoeiras em Lisboa, quando quis aplicar a renda apoiada. Neste caso, o Tribunal deu razão aos moradores. Injustiça essa que levou o Provedor de Justiça em funções no ano 2008 a recomendar ao Governo a revisão do regime de renda apoiada para incluir a dimensão do agregado familiar no cálculo de renda. Injustiça essa que tem sido reconhecida pelos vários grupos parlamentares ao longo dos anos, mas sem que as maiorias que vão governando o país assumam a mudança da lei. Mas tanta injustiça não está a impedir o Instituto do Estado que gera a habitação pública, o IRU, de aplicar este regime de renda injusta aos moradores dos vários bairros sociais. E começou a fazê-lo durante o mandato do anterior governo e começou a fazê-lo no pior momento de crise social que se vive no país e mais afeta estas famílias, já de si com baixos salários, pensões de miséria ou afetadas pelo desemprego. Mais uma vez, e agora pela mão do IRU, os moradores dos bairros dos Lóios e das Amendoeiras veem ser-lhes aplicada a renda apoiada, ignorando todo o passado e toda a história do estabelecimento das rendas nestes bairros, ignorando a violência de aumentos de renda para valores incomportáveis, chegando, em alguns casos, a 1.400%. É também o que se está a passar no bairro da Quinta do Cabral, no Seixal, com aumentos superiores a 200%, ou no bairro da Rosa, no Pragal, e bairro do Raposo, na Caparica, concelho de Almada. Existem casos em que as rendas aumentaram na ordem dos 800%, chegando mesmo ao seu valor máximo a famílias que estão no desemprego e em situações de forte vulnerabilidade social. Senhoras e senhores deputados, esta política é inaceitável. Ela é de uma violência social extrema que não podemos aceitar. A sua correção é urgente e aquilo que se exige, no mínimo, é a coerência dos partidos do Governo com o que aqui defenderam no passado. E recordemos, portanto, as posições que o CDS-PP tem tido sobre a renda apoiada. Pode ser que, recordando, tal influencie a atual Ministra do Ambiente com a tutela da habitação e que na anterior legislatura assinou várias das iniciativas legislativas deste partido sobre o assunto. Recordemos, então, a 31 de janeiro deste ano, apresentaram uma proposta de revisão do regime de renda apoiada que contou com a abstenção do PSD, onde se pode ler, e cito: "Mantemos a posição de que este regime de renda apoiada não é justo, não serve o país e, concretamente, os mais carenciados, muito menos nas atuais circunstâncias de agravamento e dificuldade financeira em que se encontram os agregados familiares mais desprotegidos. É, portanto, um dever do CDS-PP evidenciar à Assembleia da República que este regime de arrendamento não tem produzido os efeitos de apoio e de suporte social adequado e desejado às famílias mais necessitadas.
Recordemos também a iniciativa que foi apresentada em março deste ano, há pouco tempo, portanto, e que recomendou ao Governo a aplicação de medidas preventivas e urgentes, e cito, no contexto do regime de renda apoiada, injusto e profundamente insensível, recentemente aplicado a novos bairros sociais de Lisboa, Almada e Seixal. E, portanto, aquilo que se exige hoje é coerência por parte destes partidos. O Bloco já apresentou uma iniciativa nesta legislatura a exigir que o Governo trave o IRU na aplicação do aumento de rendas nos bairros sociais e iremos avançar também com uma proposta de revisão do regime de renda apoiada, como aliás fizemos no passado, iniciativa essa que contou com o voto favorável do CDS e a abstenção do PST. Veremos agora o que fazem os partidos que estão no Governo e se agora que são Governo vão romper com o que prometeram aos moradores dos bairros sociais quando eram oposição. Mas falar de habitação e dificuldades das famílias é mais do que falar sobre os bairros sociais. É também falar das famílias que não conseguem pagar as suas casas e são despejadas. Estamos a falar de pais, crianças e avós postos na rua sem local para morar. É falar também das famílias de parte das 3.000 casas que foram devolvidas à banca nos primeiros 6 meses deste ano porque estão endividadas e o corte de salários, o desemprego e o aumento dos preços do consumo impossibilitam o pagamento das casas. É falar também do aumento dos spreads, que triplicou nos últimos 3 anos e triplicou ainda mais desde o início deste ano, causando maiores dificuldades às famílias em pagar a habitação e tudo isto para aumentar a margem de lucro dos bancos. É falar também dos milhares de idosos que vivem nos centros das cidades há anos e anos e se arriscam a vir para a rua se a liberalização das rendas antigas avançar, como está no memorando da Troika. É falar ainda dos despejos automáticos e extrajudiciais de quem deixou de conseguir pagar as suas rendas, como também está no memorando da Troika. Senhoras e senhores deputados, mais do que falar, é de correção das injustiças que se trata e é de garantir o direito constitucional à habitação protegendo as famílias. Travar o aumento das rendas nos bairros sociais e nos centros das cidades e travar a expulsão das pessoas das suas casas deve ser uma resposta da democracia contra a força da especulação imobiliária que tem mandado no país e tanto eco tem feito nos partidos que têm governado o país.